fazer a vontade do Pai, é isso que Jesus está falando, e de fazer a obra de Deus. E a outra dificuldade que nós temos é a questão também de fazer, porque é certo que nenhum de nós gostamos de ficar muito tempo apenas sentados. E quando falamos em fazer alguma coisa, na maioria das vezes, nós corremos o risco de pensarmos que fazer alguma coisa relacionada à obra de Deus está voltado só para o lugar aonde nós nos reunimos. E aí é problemático, porque são muitas pessoas, às vezes, para fazer uma mesma coisa, ou às vezes tem uma coisa simples, tem muita gente e todo mundo pensa que é o outro que deve fazer, e no final a coisa fica sem fazer também, porque pensamos que a obra de Deus, corremos o risco de pensar que está atrelado apenas a um tempo, a um lugar, a uma hora, num endereço, ou apenas aquela determinada pessoa supostamente mais ungida para aquele serviço pode executá-lo. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: olha, eu quero fazer a obra do Pai. E os discípulos também indagaram o Senhor Jesus, lá no capítulo de João, acho que é capítulo 6, e diz assim: Senhor, nós queremos fazer a obra do Pai, como nós vamos fazer? Essa não é uma pergunta nossa, esse questionamento não é nosso apenas, mas eram também dos discípulos. E o Jesus responde para ele: olha, a obra do Pai, vocês querem fazer a obra? Creiam naquele que me enviou. Perceba que a resposta é muito simples para nós que às vezes queremos mais dinamismo, dentro de um culto, uma vida mais vibrante. Então Jesus diz isso para eles: creio. A obra do Pai não consiste em sair fazendo passeata, ou seja, ela da paz, ou o grito da paz. Não consiste em fechar uma rua com vários cartazes mostrando que nós somos de Cristo. A obra do Pai não está nos evangélicos se movimentarem, vamos lá, agora está chegando a hora de mostrar o poder dos evangélicos, vamos eleger alguém para nos representar. Não. O Senhor Jesus Cristo e os apóstolos no Evangelho, nós não temos nada que nos direcione, que nos ensine a caminhar nessa direção. Pelo contrário, ele diz: creiam. E quando de fato vocês crerem em mim, vocês perceberão que, como os filhos de Deus, se comportarem como tal, por naturalidade, a vida de vocês será uma vida que me agrada. Perdoar não vai ser um sacrifício. Amar o inimigo não será um desafio assim tão grande para vocês. Ter paz no coração será algo natural em meio às perturbações, sejam elas de guerra, de epidemia ou de pandemia. A alegria, você vai descobrir que não é apenas um sentimento por algo momentâneo, mas a alegria, ela é uma pessoa que mora dentro de você. Que o exercício da misericórdia não haverá necessidade de um planejamento, porque será algo natural do seu ser, porque toda vez que você encontrar com alguém, você sabe que estará servindo ao Senhor por gratidão. Então tudo aquilo que procede de vocês será algo por naturalidade. Vocês jamais farão alguma coisa para se tornarem mais santo, jamais farão alguma coisa
para se sentirem mais sal, jamais farão alguma coisa para me agradecer, porque afinal de contas substituir. Não, será algo natural pela compreensão do meu amor, e a vida de serviço será algo voluntário, e que por naturalidade acontecerá na vida de cada um de vocês. Então por isso creiam, não se preocupe com o que vocês precisem fabricar, porque é assim que eu faço. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? Esta é uma outra questão. Será que nós precisamos de orar a Deus se nós vamos pregar o Evangelho, ou como vamos pregar o Evangelho? Que hora nós vamos pregar o Evangelho para alguém? Será que existe necessidade disso? Será que há uma necessidade de perguntar a Deus e orar a Deus se é a hora de nós olharmos para alguém que está se despontando dentro da igreja e decididamente ver nele a presença do Espírito Santo e dizer: olha, gente, vale a pena, vamos investir nesse rapaz ou nessa moça para o exercício do ministério? Será que é preciso nós orarmos a Deus e perguntar a Deus se nós podemos ou não socorrer alguns dos nossos irmãos que estão passando por alguma dificuldade? Não. A vontade de Deus, na verdade, já está toda revelada. A vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é amor, a vontade de Deus é o exercício da misericórdia, é o perdão, é sermos longânimos, é sermos um pacificador. A vontade de Deus é que tenhamos um domínio próprio. A vontade de Deus está toda expressa na sua palavra. Não há necessidade nem perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Ela já está toda manifesta, revelada a nós. E Jesus falou: olha, eu vim fazer a vontade do Pai. E da mesma forma, no exercício da nossa missão como igreja do Senhor, nós não precisamos fazer outra coisa e nem nos esforçarmos, porque já cremos naquele que enviou o nosso Salvador. E mais do que isso, porque cremos, conhecemos a vontade do Pai, e porque conhecemos, nos submetemos e realizamos a sua obra. Esta é a obra de Deus. Então os discípulos agora recebem esses ensinamentos, e eu e você também. Aí Jesus segue um pouco mais, dizendo assim: olha, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. As terras já estão brancas para a ceifa. Olha, o que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus Cristo, ele usa um tipo de linguagem para que eles entendam a urgência de realizar a obra daquele que nos enviou. Porque quem nos envia, quem nos enviou é o Senhor. Mas existe aqui algo a ser resolvido, que precisa ser resolvido pelo discípulo de Jesus, sejam eles lá ou nós aqui. Por que o Senhor Jesus Cristo fez essa colocação? Porque o Senhor Jesus via que no coração deles, embora houvesse um desejo de segui-lo, porém, para compartilhar o evangelho do reino de Deus, eles estavam ainda restritos a algumas pessoas, ou quem sabe estavam pensando que precisavam ainda de maiores treinamentos, não estavam ainda preparados para tal. E aí Jesus usa uma linguagem que eles
entende. Ele diz: olha, vocês quando olham para o campo, olham para as plantações, vocês sabem qual é o tempo da colheita, e vocês estão dizendo: olha, faltam 4 meses para a ceifa. Eu digo para vocês que não, já está na hora. Então, para que nós, irmãos, venhamos a fazer a vontade do Pai, realizar a obra de Deus, nós precisamos tomarmos uma decisão, porque estamos de duas realidades, uma que são as dos homens e a outras que são de Deus. Qual é a realidade dos homens? Pois ainda falta 4 o quê? Meses. Ainda não é o momento de ceifar. E a realidade de Deus? Já está pronto. Então, o que o Senhor Jesus está falando para eles e para nós é que já é o tempo, conforme Paulo usa essa expressão, de nós de fato nos despertarmos do sono. É tempo da gente olhar ao mundo e dizer: Senhor, tu está de fato prestes a voltar. Nós não temos tempo mais a perder. O mundo está de mal para pior. Se este é um dos sinais da manifestação do fim do tempo, perceba que mexeu conosco, com a igreja do Senhor. De alguma maneira mexeu com todos nós. E se ainda não forem os sinais, se os sinais vierem ainda, qual será a nossa postura? Porque pelos homens aí fora nós não estaríamos ainda reunidos, não. Eles vão dizer: não, ainda não. Vão segurando mais um pouco. Mas Jesus disse: não façam isso, não deixei de vos congregar como é costume de alguns. Já é tempo. Em relação à nossa missão no todo, Paulo já escrevera: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Mas algumas pessoas podem pensar: olha, eu não estou ainda tão preparado, eu preciso me aprofundar um pouco mais. Deus disse assim: olha, é agora. O conhecimento que você já tem, a minha graça já te alcançou, já é o suficiente para você compartilhar aquilo que você recebeu do Pai. Você não está fazendo uma coisa sua, você está fazendo o quê? A minha obra, eu que estou te enviando. Embora alguns digam para você: ainda não, se prepare mais um pouco, vá fazer um seminário. Quando a gente leva para a nossa vida, irmão, pessoal, tem algumas atitudes para que nós precisamos tomar. De repente um pecado que é recorrente na nossa vida, a gente pensa que teremos mais tempo, mais para frente, de tomar uma atitude diante de Deus. E alguém dirá: não confesse, dá mais um tempo. Mas o Senhor pode estar falando: não é agora, deixa esse pecado, que isso é caminho de morte. Ou quem sabe algumas pessoas já professaram a fé há algum tempo, dizendo: Senhor, eu quero ser um dos teus discípulos. E começou com avidez a caminhada na fé, mas na medida que o tempo foi passando, foi se enfraquecendo, olhando para um lado, as lutas foram chegando. E aí, quem sabe alguns já resolveram até dar um pouco de tempo, vou dar um tempinho só. Mas o Senhor Jesus, nessa passagem, Ele está dizendo: é tempo já de levantar, é tempo de consertar, é tempo de reanimar o coração. Embora alguma circunstância vai dizer: não faça isso agora não, ainda dá mais um tempo. Nós, irmãos, sempre estaremos diante dessas duas realidades.
as dos homens ou das circunstâncias que vai dizer para mim, para você, ainda não é hora, vamos segurar mais um pouco, só mais um pouquinho. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo, é agora. Pessoas que precisam, que já conhecem o Evangelho, às vezes não tomam decisão. Quantas pessoas você conhece e eu conheço, tem prazer de ouvir a palavra, mas aí você diz, rapaz, você precisa tomar uma atitude diante de Deus. Ele fala assim, não, eu até quero, mas ainda não, tenho que resolver um negocinho aqui. Então, irmão, nós precisamos saber que o nosso tempo de realizar a nossa missão, viver uma vida com Deus, uma vida não dominado pelo pecado, porque pecaremos todos nós. A nossa natureza é continuamente má, mas nós sabemos que se confessarmos, se nós admitirmos, nós temos um advogado junto a Deus. Mas é tempo de nós nos aproximarmos do Senhor e darmos mais ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, que diz para nós, é hoje. Na Bíblia, irmão, quando fala do tempo de Deus, quando o Senhor vai advertir as nações, ou até mesmo salmos que nós temos escrito, e até lá livro de Hebreus, repetindo alguns escritos do Antigo lá, Testamento, sempre Deus trabalha com o dia de hoje. Se hoje ouvires a minha voz, hoje é o dia da salvação. Hoje, Deus não trabalha daqui a um mês, daqui a uma semana, não, o tempo de Deus é hoje. Para concluir, nós, irmãos, podemos ser usados pelo Senhor com aquilo que nós já recebemos dele, os dons, os talentos, os recursos necessários, todas as coisas que nós precisamos, irmão, para começar a ceifar. Você já recebeu, eu já recebi. Agora, se você precisar de mais recurso, se você precisar de mais ferramenta, na medida que você for ceifando, o mestre se encarregará, ele vai providenciar. Aquele que chama é o mesmo que capacita. Então nós precisamos crer nessa palavra, levantar, andar, saber que a missão, ela foi confiada a nós, a igreja do Senhor, mas porque foi de Deus, tem que ser realizada dentro da vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, dentro do tempo de Deus, da maneira de Deus. Não adianta sermos tão criativos que nós somos. Às vezes uma coisa tão simples, para simplesmente falar que Deus ama uma pessoa, nós criamos tantos apretextos, dá tanto cansaço, né? Liga para cá, liga para lá, fulano não veio, e podia estar ali já sentado, ou à beira do caminho, debaixo de uma árvore, conversando, tomando um café, ou batendo um papo junto com a pessoa, e deixando a coisa fluir com naturalidade, para que ele conheça o amor de Deus através de você, através de mim. Então tudo que você, que eu preciso, que a igreja precisa, para cumprir a vontade do Pai, para realizar a obra de Deus, nós já temos. E podemos fazer no nome do Senhor, porque aquele que confiou a nós, aquele que nos envia a sua tarefa, o seu serviço, aquele que nos deu todas as ferramentas, é o mesmo que estará conosco. Ele não nos deixará e jamais nos abandonará, sempre estará com a gente. Então que seu Deus, por sua graça, irmão, nos abençoe, nos ajude nesses dias tão difíceis, em que tantas pessoas,
com tantos diplomas, com tantos, nomes e renomes de título, e tantas, nos orienta por tantos lugares, é isso, não é isso, é isso. Não, nós somos a igreja do Senhor. O Senhor é o dono dessa igreja. O Senhor nos deu uma missão. Nós somos seus discípulos. Agora, se nós dermos ouvido aos homens, nós vamos ficar sempre com as nossas mãos, os nossos pés atados. Não, não é hora. Cuidar com isso, cuidado com aquilo. Olha a lei aqui, aquele lugar ali. Nós ficamos o tempo todo, ficaremos assim, irmão. E mais do que isso, se nós começarmos a olharmos apenas para nós, pelas nossas prioridades, se as nossas ocupações forem apenas conosco, com o nosso futuro, com o futuro dos nossos filhos, não que nós precisamos ser inconsequentes ou irresponsáveis, não é isso que eu estou dizendo. Mas existe promessa de Deus para os discípulos de Jesus. Ele diz: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que há de comer, pelo que há de beber. Ele não está convidando a ninguém ser vagabundo, a ficar em casa, não procurar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, faça a tua parte, confia em mim. Olha, o trabalho é importante, mas eu sou essencial. A comida é importante, mas eu sou essencial para a sua vida, que não é alimento apenas para te sustentar no meio da provação, da adversidade aqui neste mundo, mas é uma comida que subsiste. É para lá que você vai. Então não se perca na caminhada. E é por isso, volto a dizer, ele disse: levanta os olhos, pare de olhar para você mesmo, pare de olhar para as suas prioridades, para de querer que as coisas tem que estar tudo encaixotadinha, tudo certinho, né? Para depois você pensar qual é a minha vontade, qual é a minha obra. Não, busque em primeiro lugar o seu reino, busque, que as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Quem cuida de passarinho e quem cuida de lírio do campo jamais iria abandonar o homem que foi feito à sua imagem e semelhança. Que Deus, por sua graça, nos abençoe. Amém. Obrigado. Amém, irmão. Vai ter mais um louvor, Roberto? Ministério Louvor. Bem, vamos ficar de pé. Vamos declarar que a graça do Senhor é maravilhosa.
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fiz. Amém. Deus abençoe a vida de cada irmão. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Abençoe também, irmã. Qual é o seu nome? Irene. Obrigado por ter vindo, tá? Seja bem-vindo. Uma semana abençoada. Deus te abençoe. Compartilharmos a tua palavra e queremos pedir ao Senhor que ajude a cada um de nós. Segure nas nossas mãos em momentos que estamos vivendo dias tão difíceis, Senhor. E precisamos, Senhor, como servos do Senhor, a nos despertarmos, ó Deus, a não perdermos tempos com coisas tão primárias, ó Deus, daquelas os quais o Senhor já disse e já se encarregou de providenciar tudo para o nosso bem. Que o nosso coração, ó Deus, de fato seja uma boa terra, que a nossa mente seja um lugar, ó Deus, aonde o Espírito Santo, ó Deus, vai transformando os nossos conceitos, as nossas interpretações, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, termos a mente do Senhor, e que a vontade nossa seja a vontade do Senhor, e aquilo que façamos de fato seja na direção aprovado pelo Senhor. Ó Pai, nós queremos pedir neste momento pela vida do pastor Carlos, aonde ele está juntamente com Marta, sua esposa. Cuide do teu servo, dê-lhe sabedoria, que a graça do Senhor esteja sobre a vida dele, naquele assunto tão difícil, Deus, mas o Senhor toma a direção e entra com providência. Ajuda, Senhor, o teu filho. Peço ao Senhor neste momento, pela tua igreja, que continua aqui caminhando, Senhor. Ajuda os teus filhos, dê graça, Senhor, e que cada um continue com seu coração aberto, que haja disponibilidade dia após dia e alegria no exercício do ministério que o Senhor chamou a cada um dos seus filhos, ó Pai. Esta comunidade, ó Deus, que cerca esta igreja, Senhor, que possa ver nos teus filhos aqui neste lugar uma referência, uma luz, uma diferença, para que, atraído pela graça do Senhor que se faz presente na vida deles, possa, Senhor, gerar um interesse e conhecer, Deus, palavra de salvação. Ó Pai, agora que iniciamos esta semana, pedimos que o Senhor nos conduza em paz, em triunfo, ó Deus, a fim de que possamos também aproveitar todas as oportunidades que o Senhor há de conferir a cada um de nós. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia, Pai, o teu favor na vida dos teus filhos, em especiais aqueles que estão vivendo dias difíceis. Quem sabe algum, ó Deus, familiar passando, Senhor, por esse vírus, Senhor, por essa enfermidade que tem assolado, ó Deus, muitas famílias. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor os abençoe. Quem sabe um problema, Senhor, no relacionamento, dentro da família, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, aos teus filhos, para que possam saber conduzir, ó Deus, essa dificuldade. Conceda graça, Senhor, conceda, Senhor, a vitória aos teus filhos. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor, assim como o Senhor nos trouxe,
que o Senhor nos leve em paz, em segurança, dando, Senhor, uma noite de revigoramento e quem sabe a visitação do Senhor, mesmo lá na cama, Senhor, sejamos visitados para conhecer, ó Deus, a vontade do Senhor, para sermos despertados, Senhor, para estarmos mais atentos, a fim de que possamos aproveitar todas as oportunidades. O Senhor nos ajude, ser conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela edificação que recebemos, ó Deus, pelas manifestações de cada um dos Teus filhos neste lugar. E que o Senhor nos prepare para um novo encontro, Senhor. Seja que neste lugar, se isso não for possível, prepara cada um de nós para encontrarmos com o Senhor na glória. E que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente, no nome de Jesus. Amém.